Se você sentiu que Deus se afastou de você, eu já te convido, fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma que você está se sentindo hoje. Tem dias que a gente ora e parece que nada acontece. Seu coração começa a ficar cansado e você começa a se sentir abandonado, acha que Deus não está nem aí para você. Você já se sentiu assim? De ficar cansado, de orar e nunca ter resposta. Parece que Deus fala com todo mundo, mas para você, ele se calou. Eu já me senti assim. E eu quero falar para você que isso não tem nada a ver com Deus. É o nosso sentimento momentâneo. E por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus diz que ele não nos deixa e nem nos abandona. Deus, ele não nos deixa e nem nos abandona. Então, mesmo nos momentos em que ele se encontra em silêncio, não é abandono. Às vezes ele só não está falando. Às vezes ele só está permitindo que a gente passe pelo processo. A gente pode não entender naquele momento, mas ele entende, ele sabe o que está forjando na gente, o que está tratando no nosso coração, mas o nosso sentimento é sempre de abandono. A gente acha, se eu estou orando e nada está acontecendo, é porque Deus me abandonou, Deus, ele não quer saber de mim, ele não se importa comigo, vai gerando aquela revolta dentro da gente de achar, poxa, Senhor, eu faço tudo certo, eu te sirvo, eu obedeço as tuas palavras, a tua palavra, e o Senhor deixa eu passar por certas situações, o Senhor nem me dá uma palavra de consolo, nem me responde, nem age em meu favor. Geralmente, esse sentimento dura muito pouco tempo, porque Deus sempre age na nossa vida. E eu tô falando isso porque há poucos dias atrás eu passei por algo semelhante. Eu fiquei doente, fiquei de cama, não estava gravando vídeos por conta disso. Eu fiquei 4, 5 dias de cama e as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e eu orava, falava com Deus o tempo inteiro, e ele estava calado, não respondia nenhuma oração. E aí eu sentia aqui no meu coração, eu falei, Senhor, eu não sou perfeita, óbvio, mas eu tento fazer tudo certinho. Eu te obedeço, eu vivo de acordo com a tua palavra. Senhor me abandonou, parece que o Senhor me abandonou, eu faço aquilo que o Senhor me pede para fazer, eu renuncio. E aí eu fiquei com esses questionamentos com Deus. E eu fiquei, poxa, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não me responde, não fala comigo. Deus não respondeu nada, mas Ele fez. Eu estava precisando de um milagre de Deus e Ele fez. Não do jeito que eu pedi, não no tempo que eu pedi, mas quando ele decidiu fazer. E aí, quando ele fez, aí quando Deus faz, né, que primeiro a gente questiona. Aí quando a gente vive o milagre, a gente fica com aquela sensação de vergonha, né, de tipo, nossa, Senhor, o Senhor fez, muito obrigada. É um misto de felicidade misturado com vergonha. E aí eu comecei a agradecer a Deus, lógico, porque eu vivo muitos milagres. Não pensem que só a vida de vocês é difícil, a minha também é, muito. Tem dias que eu olho para Deus e eu falo, Senhor, não cansa não de me fazer passar por prova, mas Ele está sempre conosco, nos sustentando. E aí eu estava agradecendo a Deus, sabe? E quando eu comecei a agradecer a Deus, falar com Deus, Ele foi me lembrando por tantas e tantas outras vezes que eu passei por situações parecidas, que eu achei que não ia acontecer, que eu achei que Deus tinha me abandonado e Ele estava ali. O nosso problema é que a gente quer que
Deus fale com a gente no momento que a gente quer. É no momento daquela aflição. Você quer uma resposta imediata. Mas o fato de Deus não responder quando a gente quer, não quer dizer que Ele não está trabalhando ao nosso favor. Não quer dizer que o milagre não vai acontecer. Ele só não está falando. Mas mesmo em silêncio Ele está agindo. E foi exatamente isso que Ele fez na minha vida. Eu estava ali de cama, impossibilitada, mas cheia de preocupações, cheia de medos. E Ele agiu. Ele agiu de uma forma que eu nem esperava. E Ele agiu. E é tão maravilhoso quando a gente vê o quanto Deus cuida de nós, sabe? Porque eu estava já triste, chateada, questionando. Deus poderia nem ter feito. Mas Ele fez. Primeiro, para me provar que Ele é meu Pai, que Ele está comigo, que Ele cuida de mim. E segundo, para me fazer entender que mesmo quando as coisas não estão no meu controle, Ele não perdeu o controle. Ele faz no tempo certo, do jeito certo. E você pode, de repente, estar com essa sensação de que, porque Deus não está respondendo a sua oração imediatamente, Ele te abandonou. Ele se esqueceu de você. Mas a palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer de um filho. Mas o Senhor não esquece de você. Ele não esquece de você. Ele te contempla todos os dias. Por mais que às vezes a gente fique cansado, porque nós somos imediatistas. Nós queremos que os problemas sumam como um passe de mágica. E aí quando Deus não responde, quando Deus não fala, a gente começa a questionar. A gente começa a ficar entristecido, achando que Deus nos abandonou, com aquela sensação de abandono. E Deus está ali, ó. Ia lá, coitados, não sabem de nada. Está ali achando que eu abandonei. Eu estou aqui, ó, travando guerras para proteger eles. Eu estou aqui, ó, preparando um futuro glorioso para eles. Então eu quero falar para você que está triste hoje, se sentindo abandonado. Deus não te abandonou. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele vela por você. Eu tinha preparado um esboço do que eu ia falar hoje, mas o que Deus sempre tem falado comigo é falar do teu testemunho. Então eu estou trazendo para vocês aqui hoje o que acontece comigo. Eu passo por aflições. Fiquei quase 5 dias de cama, doente. Mas Deus foi lá e fez. E não foi só um milagre na minha saúde que Ele fez, não. Ele supriu necessidades que eu precisava muito. Ele fez. Eu quero te dizer que eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Mas Deus pode tocar no coração de pessoas para te socorrerem. Pode vir de onde você menos espera. Deus, Ele faz. E Ele faz no tempo dEle. Ele tem coisas que Deus deixa chegar no extremo para você saber que foi Ele. Ele deixa que não há outra maneira a não ser um milagre, a não ser Ele. E Ele faz. Agora, uma coisa que eu falo de mim, da minha vida, e eu falo para você: tenha certeza que Deus não te abandona. A palavra diz que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então é no teu pior momento que Ele está mais perto de você. É quando você se sente mais sozinho, mais vulnerável, que Ele está mais perto de você. Tenha ciência disso. Ele te ama. Ele não te abandona. Uma mãe, um parente, um filho pode se esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. E Ele não te desampara. No momento certo, Ele vai agir. Eu vi milhares de vezes e agora
essa semana eu vi Ele agir de novo na minha vida. Se Ele não me desampara, por que Ele vai desamparar você? Creia, confie e espere nele, porque Ele te ama e cuida de você. Se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários. Deus está comigo. E envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo, que Deus te abençoe.